Hoje é dia 6 de janeiro de 2020, segunda-feira depois da Epifania. A cor litúrgica é o branco. O santo do dia, Santa Rafaela Maria. A primeira leitura será a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 22 e capítulo 4, versículo 6. O salmo responsorial será o Salmo 2 e o evangelho do dia será o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 17 e de 23 a 25. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura da liturgia da palavra, nós podemos ver e reconhecer quem é o anticristo na nossa sociedade. De acordo com a primeira leitura, podemos facilmente reconhecer quem é o anticristo de acordo com aquelas pessoas que não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo aquele que não professa e não diz que Jesus é o Filho de Deus é o anticristo, de acordo com a nossa leitura de hoje. Sabemos bem que Jesus foi um enviado de Deus para entregar a sua vida para a remissão dos nossos pecados. A morte de Jesus transformou todas as gerações passadas para terem essa oportunidade de receber a salvação através de Deus Pai Todo-Poderoso, uma proximidade maior com Deus. É fato que algumas pessoas não acreditarão em Jesus Cristo, mas nós não podemos ser dominadas pelos pensamentos dela, senão estaremos também fazendo parte das crenças do anticristo. É claro que o demônio, Satanás, estará presente em todas as situações em que o anticristo estará presente. Ele tentará nos afastar desse conhecimento e de percebermos que temos a chance e a oportunidade de recebermos a salvação. E só receberá a salvação aquele que acredita em Jesus Cristo. Aquele que acredita que Jesus Cristo poderá, através da sua aproximação com Deus Pai, em nos direcionar para a vida eterna e para o reino dos céus. O reino dos céus só é possível graças a Jesus Cristo. E por isso precisamos mantermos firmes em nossas crenças e em nossas esperanças em Jesus Cristo. Porém, a esperança é porque nós somos pecadores. Se nós não nos mantermos retos nos caminhos de Deus, infelizmente não alcançaremos a salvação. Por isso é importante processarmos os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e amar o próximo, amar os nossos irmãos, assim como Jesus nos amou e nos entregou a sua vida. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acreditais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o mistério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo. Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo. Por isso, agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos.
Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu te darei por tua herança os povos todos. Esse é o convite a Deus, a todos aqueles que são líderes e carregam a responsabilidade de levar a palavra de Deus às pessoas. É claro que, para ser um líder, para levar a palavra de Deus, não precisa de ser uma pessoa importante na sociedade. Basta você ser alguém que acredita, que tem fé e que busca o conhecimento na palavra de Deus. Você pode ser um líder dentro da tua casa e levar a palavra de Deus a cada filho seu, ao seu marido, à sua esposa, aos seus familiares, aos seus colegas de trabalho. Assim, você receberá de Deus a herança dos ensinamentos que está levando as pessoas. E a herança é o reino dos céus. Este é o convite do nosso salmo responsorial de hoje, a nos mantermos firmes, levando a palavra de Deus, mostrando que estamos ali fortes nos caminhos, ensinando as pessoas, sendo exemplo e sendo aquilo que somos convidados por Deus, a ser o amor, a sermos acolhedores. Vamos ouvir o Salmo Responsorial de hoje. Salmo Responsorial. Eu te darei por tua herança os povos todos. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Eu te darei por tua herança os povos todos. Podes pedir-me, e, em resposta, eu te darei por tua herança os povos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Eu te darei por tua herança os povos todos. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glórias e prestai-lhe homenagem com respeito. Eu te darei por tua herança os povos todos. O nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre o cumprimento de mais uma profecia que foi feita por um profeta. A profecia dizia que o Filho de Deus iria se deslocar de uma região para outra para se cumprir aquilo que estava prescrito. Isso aconteceu com a morte de João Batista. Após a sua morte, Jesus mudou de sua região e foi para uma outra região levar a sua palavra, os seus ensinamentos, curar pessoas e cumprir aquilo que a profecia dizia. Da mesma forma, nós somos convidados a cumprir a profecia de Jesus, que é de alcançarmos a nossa salvação e o reino dos céus. Somos todos convidados a viver essa profecia. Jesus nos deu essa oportunidade de nos aproximarmos de Deus. E nós somos livres por Deus para fazer as nossas escolhas. Porém, Jesus tem a esperança em seu coração que todos nós faremos as escolhas corretas. As escolhas para alcançarmos uma vida que tenha amor, afeto, respeito, responsabilidade, compromisso. É isso que Jesus nos convida a viver na palavra de hoje. O compromisso de viver as promessas de Deus, de viver as profecias que Cristo nos enviou. Dessa forma, alcançaremos e estaremos perto de Deus Pai, perto da nossa salvação e perto do reino dos céus, junto com todos aqueles que buscaram e acreditaram e tiveram a esperança que poderiam haver uma vida eterna e uma vida em Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías.
terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria, levando-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.